Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu desejo que a paz e a graça do nosso Deus estejam sobre todos nós nesse momento onde mais uma vez nós vamos estudar um tema muito importante para o nosso crescimento na fé e na graça do nosso Deus. Um dos maiores propósitos deste canal é fazer com que todos nós possamos retornar para as Escrituras. Existe um pastor brasileiro que nós conhecemos muito bem, que é o pastor Hernandes Dias Lopes. Eu gosto muito de suas obras literárias, leio, você também provavelmente deve conhecer na internet, e ele diz uma coisa muito relevante. A igreja brasileira está passando por uma crise de identidade. E no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que realmente revela uma certa crise de identidade na Igreja de Deus. Já há algum tempo a gente assiste e a gente lê muitos documentários, mensagens a respeito do que é ser uma igreja relevante. Bom, eu quero dar também a minha contribuição para que você entenda, à luz da Bíblia, o que realmente, para Jesus, para Deus, o que é que ele considera como uma igreja relevante. Vamos encarar mais essa? Então vem comigo já para a Bíblia. Tema de hoje: Igreja relevante na perspectiva de Cristo. Pessoal, como é que nós fazemos para descobrir se a igreja que nós frequentamos, ela é uma igreja relevante aos olhos de Deus? Antes de avançar no raciocínio, nós temos que separar duas coisas. Uma coisa é igreja, outra coisa é ser relevante. A gente vai entender o que é cada coisa e depois, no devido momento do ensino, nós vamos uni-las. Eu vou usar aqui o termo original. O que é uma eclesia ou eclésia? O que é uma igreja? Da onde Jesus tirou esse nome? Que tipo de eclésia ou eclesia é relevante para o Senhor Jesus? Bom, desde o Velho Testamento, a gente vê Moisés usando expressões similares à palavra igreja. Você, por exemplo, pode abrir aí Números 16, versículo 2, onde Moisés ele convoca o povo para se reunir numa assembleia para tratar dos assuntos de Deus. Existem outros exemplos ainda dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, quando Moisés ele usa palavras similares a esta. Mas eu quero dar um foco muito maior, foi quando Jesus começou a falar sobre isso. Mas um pouco antes do Senhor Jesus vir na plenitude dos tempos, lá na Grécia Antiga, lá na cidade de Atenas, essa expressão igreja, ela já era utilizada. E não era para definir igreja como nós pensamos nos dias atuais. Vou te contar como é que era. Os cidadãos, eles estavam na casa deles e de repente, alguém responsável, alguma autoridade, ele passava de casa em casa, convocando: olha, saia para fora, venham para fora, todos saiam, vamos nos reunir para tratar dos assuntos que interessam a todo o povo, toda a coletividade: saúde, educação, segurança, liberdade, patrimônio, enfim, tudo que interessava aquelas comunidades da cidade de Atenas. E quando eles estavam reunidos em assembleia, onde todos estavam tratando dos interesses da coletividade, aqueles grupos, eles foram chamados pelos gregos de eclésia, igreja. Entendeu de onde veio a palavra igreja? De grupos que se reuniam em assembleias para tratar de assuntos de interesse geral do povo da cidade de Atenas, na Grécia. Isso é história, isso é fato, e negar isso é a mesma coisa de querer inventar um outro tipo de história. É doideira. Então os gregos, eles conversavam entre eles assim: aonde vai ser hoje a reunião da eclésia? Aonde vai ser hoje a reunião da igreja? Aonde? Ah, vai ser ali no pátio, vai ser ali debaixo das árvores, vai ser ali na praça. E assim os moradores da cidade de Atenas se reuniam para tratar dos assuntos gerais de toda a população. E se a gente analisar a letra eclésia, analisa aí, essa letra K aqui, ela significa chamados para fora, sair para fora, tirar de dentro para fora. Daí a tradução de que igreja, eclésia, significa aqueles que são chamados para fora,
Fora de que, se você entendeu, prestou atenção até agora, fora do interior de suas casas, para tratarem dos assuntos gerais que interessavam a toda a população. Isso era eclésia, isso era igreja. Mas uma coisa precisa ficar clara: até então, isso não tem nada a ver com o conceito de igreja de Deus que hoje nós temos pela sua palavra. Daí vem o Senhor Jesus e pega essa expressão que já existia na Grécia, traz para o contexto dele, justamente para classificar aquelas pessoas que seriam convocadas por ele para saírem do seu individualismo, para que passasse a se congregar em nome dele, para justamente tratarem dos assuntos concernentes ao reino de Deus. Não para tratar dos assuntos desta vida, como acontecia na Grécia, porque lá, igreja, eclésia, tinha outro contexto. Agora, no contexto de Jesus, a igreja dele vai se reunir para tratar dos assuntos do Pai Celestial. A igreja vai se reunir para viver o propósito de Deus. Qual é? Vivermos para a glória de Deus. Percebeu? O nome eclésia ou eclesia, ele ganhou outro contexto. O nome igreja ganhou outro peso, outro significado para Deus e principalmente para nós cristãos. O Senhor Jesus se valeu de uma palavra que tinha um contexto apenas popular, que tinha um significado apenas para esta vida, e deu um novo sentido a esta palavra para que nós passássemos a pensar nas coisas que são lá do céu, nas coisas que são do reino de Deus. Você está vendo como é que Jesus facilita para a gente compreender as coisas do Pai? Jesus sempre facilitou dando exemplos simples, olhando para coisas dessa vida e trazendo para o contexto dele e facilitando para que a gente compreendesse o seu evangelho. Quem dificulta são os homens. Portanto, meu amigo, minha amiga, igreja para Deus é isso e somente isso. Um grupo de pessoas chamadas, convidadas a abandonar o seu individualismo e aprender a conviver juntas, suportando umas às outras, para juntas tratarem dos interesses do Deus vivo e viverem para a sua glória, tendo como manual de vida a sua palavra e tendo como alvo o reino de Deus. Igreja relevante para Cristo é isso, entendeu? Depois que a gente entende o que é ser igreja na perspectiva do Senhor Jesus e qual deve ser o papel dela diante dele e diante do mundo, a gente começa a entender se uma determinada eclesia reunida é relevante ou não para que gastemos o nosso precioso tempo com ela. Agora guarda uma coisa: quando a gente percebe que realmente, dentro do contexto de Cristo, essa igreja A, B, C, seja ela qual for, é uma igreja relevante, ela ganha outro nome. Ela ganha o nome de igreja bíblica. É como se fosse um selo de qualidade de Deus. Igreja bíblica. Agora me diga uma coisa: qual é o conceito de igreja que você tem? Você é como aqueles que têm aquela velha opinião formada sobre tudo? Aquele velho conceito arcaico, retrógrado, antiquado, velho, antigo, que nos ensinaram de que igreja é prédios construídos por mãos humanas, tijolo, alvenaria, madeira, forro, ferro, brita, cimento. Isso é igreja para você? É isso aqui que é igreja para você? Olha, não se decepciona. Não se decepciona. Você entendeu tudo errado. Acontece. Às vezes a gente compreende tudo errado mesmo, mas com o passar do tempo, pela graça de Deus, a verdade vai chegando e o Senhor vai nos libertando das religiosidades distorcidas que vão impregnando a nossa mente. Graças a Deus. Não, igreja não é isso. Igreja não é isso. Então vamos lá. Agora que a gente já entendeu o que é igreja na perspectiva do Senhor Jesus Cristo e o que é ser uma igreja relevante para Deus, eu queria te fazer um desafio para você reformular a pergunta que eu fiz lá atrás e você fazer assim: essa igreja que eu participo, biblicamente ela pode ser considerada uma eclesia para Deus? Se depois de tudo que você ouviu e aprendeu aqui, você disser, sim, minha igreja é assim, batuta, é bíblica,
top, acabou. Parabéns, você está numa igreja relevante para Deus. E se ela é relevante para Deus, eu não tenho dúvida que ela será relevante para a sociedade também. Mas se ao examinar as Escrituras, ao examinar a palavra de Deus, você entender que esse lugar aí, essa eclesia, não é uma eclesia de Deus, o que você está fazendo aí ainda? Veja bem, o Senhor Jesus, uma vez ele disse, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Para quem que Jesus está falando aqui? Jesus está falando para aquelas pessoas que têm Ele como o centro das atenções, para aquelas pessoas que querem Ele, que querem falar dEle, que querem viver a Sua palavra, que querem viver para a glória dEle, que querem servi-lo com seu corpo, com sua alma, com seu espírito, que tem fome e sede de Deus. A estes, Jesus estará no meio deles para se manifestar. É isso que ele quis dizer. Todavia, o que a gente vê hoje em muitos lugares, e a internet revela muito isso, que nem todos os lugares que se apresentam como igreja, eclesia, se comportam realmente como igreja de Deus. Ele já não é mais o centro das atenções. E quando você vai ver, ele está do lado de fora dessas reuniões que, pasme, são inicialmente feitas para ele, mas ele não está presente. E isso é muito preocupante. Isso me faz lembrar o que estava acontecendo na igreja de Laodiceia, quando o Senhor Jesus ele batia a porta querendo entrar, eis que estou à porta e bato, e ele queria entrar e a igreja estava lá, cultuando a ele, vivendo supostamente para ele, enquanto ele, o centro de todas as coisas, o nome mais precioso de todas as galáxias do universo, de tudo que existe, estava do lado de fora, querendo entrar. E assim como aconteceu na igreja de Laodiceia, que a igreja não ouviu ele bater, que a igreja não abriu para ele, ele foi embora e a igreja acabou. Isso é seríssimo. Isso aconteceu, isso acontece e vai continuar acontecendo em todas as eclesias que não são relevantes para ele. Por que não são relevantes? Porque ele está do lado de fora. A glória não é mais para ele. Ele não é mais o centro das atenções. É qualquer outra coisa, menos ele, que é o centro de todas as atenções. Isso é muito sério. De modo que se não é a igreja de Deus que sabe qual é o seu papel, reunida ali, aquele grupo ali pode ser tudo. Pode ser relevante para os homens, para os seus líderes, para os seus interesses pessoais, mas nunca será relevante para Deus. Por quê? Porque o Rei da Glória e a Palavra de Deus não são mais o centro de todas as coisas naquela eclesia. Então, qual é o propósito dessa eclesia? Agir igual à eclesia no contexto dos gregos? Tratar apenas das coisas dessa vida? Para nós, cristãos, que lutamos para ser verdadeiros cristãos, isso não tem nenhum valor. Isso aí a gente deixa para as autoridades dessa terra cuidar dos assuntos dessa terra, para os políticos dessa vida tratarem disso. A igreja de Deus, ela não tem que tratar disso. A igreja de Deus tem que tratar dos interesses de Deus. É muito diferente. Essa é a grande lição. Primeiro, a gente tem que definir o que é igreja. Definiu? Ok. Agora nós temos que ver qual é a sua relevância para Cristo. O conceito de igreja relevante para um verdadeiro cristão só serve se for bíblico. E a receita para ser uma igreja relevante, ela está na palavra de Deus. Não está em contos, não está em fábulas, não está em papeizinhos escritos fora da Bíblia, não. Existem boas leituras, mas elas precisam estar submissas à maior de todas, que é a palavra de Deus. Qualquer coisa diferente da palavra de Deus já tem que ser retirado, não serve. Meus irmãos queridos, igreja relevante para o nosso Senhor Jesus Cristo, de uma vez por todas, vamos aprender isso? Vamos! Ela possui 7 letras e pode ser dividida em 3 sílabas. Anota aí. Bíblica. Se ela não for uma igreja bíblica, se aquela eclesia reunida não tratar exclusivamente dos interesses bíblicos, dos interesses do Pai Celestial, para um verdadeiro cristão não serve. Agora eu te digo uma coisa. Como é que você vai saber se aquele determinado lugar ali é uma igreja bíblica ou não? Fica sem ler a Bíblia. Para de ler a Bíblia. Fica lendo só coisículas, coisinhas.
que não é a palavra de Deus, que não vem da palavra de Deus, que não tem inspiração na palavra de Deus, fica lendo isso. Sabe o que vai acontecer? Vai vir gente que vai encher a sua cabeça de espiritualização de coisas, de revelações de coisas que Deus nunca mandou falar. Vai vir gente falar de fábulas em nome de Deus. Vai vir gente pregando mentiras, heresias em nome de Deus. E vale lembrar que heresias são doutrinas do diabo, porque são mentiras travestidas de verdade. Isso é um perigo. Sem falar do misticismo, daqueles ensinos místicos, aquela mistura do sincretismo religioso para dizer que não, aqui é uma eclesia de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, você não vai saber distinguir o que é e o que não é uma verdadeira eclesia do Senhor. Você vai sempre ser refém. Então, comece a ler a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus. Pegue a palavra de Deus, leia, ore e o Espírito Santo te esclarecerá. Você tem a unção dos santos e Ele te revelará o que está na palavra. Ele te fará entender, porque a unção do Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Não seja refém de homens que pregam o evangelho segundo o coração deles. Foge disso. E se puder, faça um bom curso de teologia, onde você vai compreender melhor as Escrituras e não vai ficar refém. Não se satisfaça com aquelas teologias caseiras, aquelas que exaltam apenas os conceitos da denominação A, B, C, D, seja quais elas, em detrimento do verdadeiro Evangelho de Cristo. Não faça isso. Esse tipo de teologia caseira é uma das mais capengas que existem e acaba afastando os verdadeiros cristãos das profundas revelações que a Bíblia contém e que o Espírito quer te revelar quando você simplesmente ora e simplesmente lê. Portanto, compreenda em nome de Jesus, igreja para Deus são pessoas, não são prédios. Tudo isso é apenas lugar de reunião. Não espiritualize as coisas materiais. Não lute contra a palavra de Deus. Deus não habita em construções feitas por mãos de homens. Mas é verdade, claro, que as pessoas se valem dessas construções para ali se reunirem em nome do Senhor. Então, faz um favor para a sua alma. Rejeite reuniões heréticas. Rejeite reuniões aonde o Espírito Santo não está mais presente. Rejeite reuniões aonde Jesus Cristo não é mais o centro de todas as coisas. Fuja dos cultos aos homens e aos seus interesses. Volte para as Escrituras. Procure viver numa eclesia bíblica. Porque se você conviver no lugar assim, não haverá espaços para desvios doutrinários. E se houver algum erro, alguma falha até doutrinária, qualquer um vai poder dizer, olha, isso não está certo, porque está escrito aqui na palavra, é assim, vamos corrigir. Se o pastor estiver errado, ele também vai ser corrigido com respeito, com educação, e ele tem que se dobrar à palavra de Deus e acertar. Se ele não se acertar, se ele achar que pelo fato dele ter um título de pastor, ele não pode ser exortado por um membro da igreja, para tudo. Ele não entendeu nem o que significa exortação. Tem até um vídeo aqui no canal muito interessante falando a respeito de só pastor pode exortar. Te convido a dar uma olhadinha. Tá errado, porque um ao outro nós podemos exortar em Cristo Jesus, desde que seguindo os critérios da palavra. Dá uma olhada lá, vale a pena você assistir. Mas então é isso, é um ao outro ajudando a consertar. Agora, se o lugar não aceita mais as correções do Espírito Santo, a palavra de Deus ali não é o foco ali é outra coisa, é política, é dinheiro, é prosperidade, é coaching, é qualquer outra coisa, então é melhor a gente repensar o tipo de eclesia que a gente está congregando, se ela ainda continua sendo relevante aos olhos de Deus. E finalizando, lembre-se, não existe igreja perfeita, mas também você não confunda, por favor, heresia com problemas, tá? Ah, tem muita heresia em todo lugar, toda igreja tem heresia normal, esses problema não. Heresia não é problema. Heresia é um veneno, é coisa do diabo que tem que ser expurgado para fora do corpo de Cristo. Problemas de entendimento, de convivência, problemas do cotidiano, nós sabemos muito bem o que é, você sabe, normal. Problema toda igreja tem. Heresia não, hein? Heresia não é problema não, heresia é veneno, tem que sair fora do corpo de Cristo para não contaminar a fé de nenhum cristão. Portanto, procure viver
em uma eclesia que se reúne exclusivamente para tratar dos assuntos dos interesses de Deus. É outro nível, traz muita saúde espiritual, física, mental, todos os sentidos. E saiba que o seu papel como parte da Igreja de Cristo espalhada sobre a terra é ser sal e luz para esse mundo de trevas. Se você gostou do vídeo, não deixa de compartilhar. Pega ele, compartilha com seus amigos, manda no WhatsApp, manda no Instagram, no Facebook, compartilha com todo mundo. Nós precisamos recuperar o verdadeiro significado da palavra eclesia. Entendeu o que é a igreja? Aí sim, se você entendeu o que é a igreja, você vai saber definir o que significa ser relevante. Que o Senhor te abençoe e não esquece de curtir o vídeo. Fazendo isso, o YouTube pega ele e manda para o mundo inteiro ouvir a mesma pregação. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!